Eu vou ver. Ô, Rafa, tu consegue Oi, botar pra gravar? Porque aqui eu teria como, mas eu não sei como faz depois. já tô gravando já. Ah, tá. Tá bom, obrigada. Então, gente, eu até tenho aqui. Bom, depois quando começar. Beleza. Pessoal, só para lembrar vocês que a gente está tendo as monitorias toda segunda e sexta, tá? Com as listas de exercícios. Então, se vocês puderem dar uma olhada nas listas, a gente já tem duas listas, né, no Drive. E daqui uns dias a gente vai colocar, acredito que amanhã já tenha a terceira lista. Então, se vocês puderem dar uma olhadinha para não deixar acumular muito conteúdo, tá? A questão da a lista 1 e 2 são das aulas, se não me engano, aula 1 até a aula 2. E a lista 3 é para aula 3, alguma coisa assim, tá? Mas se vocês puderem, deem uma olhadinha nas listas, tá? Vamos lá. Então, como no início das nossas aulas, a gente sempre tem uma curiosidade, né, sobre a química, coisas da química, né, no dia a dia. Aqui a gente está falando hoje sobre o ácido cianídrico. O ácido cianídrico é o HCl. Tá? Ele é um gás que foi muito utilizado na Segunda Guerra Mundial nas câmeras de gás, né? Mas por que a gente está trazendo isso, né? É mais para mostrar, né, que a química também, a gente tem a química verde, né, que a gente fala que é uma química boa, né, química para o meio ambiente, mas também tem essa parte da química que não é tão legal, mas está presente, né? E também ele já é muito temido, né, por poder ser utilizado como arma química nos dias de hoje, né? Porque esse gás ele é incolor, mas ele possui um odor de amêndoas. Então, por isso que a gente tem aqui o contraste do ácido cianídrico com as amêndoas. Então, por isso que é muito temido por essa questão. Porque, né, dizem, né, gente, eu não sei, e não recomendo cheirar também, mas que esse ácido, ele tem esse cheiro. Então, por isso que, e por ser venenoso, né, e ser letal, ele é muito perigoso. Mas só uma curiosidade química. Hoje nós vamos continuar a aula, né? Estou falando sobre geometria molecular. O que é geometria molecular? A gente viu que as moléculas ali, os átomos, eles fazem ligações, certo? Eles se unem para formar uma molécula. Mas como que eles se unem, né? E eles ficam juntos, né? Será que eles ficam juntos ou eles têm uma organização espacial? É isso que a geometria nos mostra, tá? Ela nos mostra que, dependendo da quantidade de átomos, a gente vai ter uma determinada geometria na molécula, tá? Aqui também, aqui a gente tem um exemplo de duas moléculas com dois átomos. A gente chama elas de diatômicas, tá? O H2, que são dois átomos iguais, e o HCl, que são dois átomos diferentes. Mas o que tem em comum, né, dessas duas moléculas? É a geometria. A gente pode ver aqui que o H2 está os dois átomos um do ladinho do outro. E a questão da geometria, né, dessas moléculas, é por questão da nuvem eletrônica, tá? Dos elétrons que estão fazendo essa ligação, tá? Mas como isso? Aqui a gente pode ver que o hidrogênio são os dois átomos iguais, ou seja, a eletronegatividade é a mesma. Então, a ligação vai ser linear. Ó, a geometria, desculpa, vai ser linear. Mas, quando a gente tem o cloro é muito mais eletronegativo que o hidrogênio. Isso a gente já viu lá nas propriedades periódicas, né, na tabela periódica. A nuvem eletrônica do Cl vai puxar para ele, tá? Mas nesse caso aqui, por termos dois átomos, a ligação ainda, a geometria ainda vai ser linear, tá?
ó, linear, aqui, ó, o tracinho já está indicando, tá? Que a geometria fica nessa disposição espacial, tá? Agora, quando a gente tem mais de dois átomos, tá? O que a gente vai ter, né? A gente já vai ter uma teoria, né? Vamos entrar numa teoria que fala da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência. Nome grande, nome estranho, né? Mas o que quer dizer isso? Quer dizer que quando a gente tiver mais de um átomo, a gente vai ter mais pares de elétrons. A gente pode ter pares de elétrons livres, que não está fazendo ligação, assim como a gente pode ter todos os elétrons dos átomos fazendo ligação. E é isso que vai determinar agora a distância angular desses átomos, tá? E então, cada par eletrônico ao redor de um átomo central, agora com 3 átomos, nós vamos ter um átomo central. A gente vai ter que escolher, né? Vai ser característico ter esse átomo no centro da molécula e os demais átomos ligando para formar a molécula final, né? E então nós vamos ter as nuvens eletrônicas, que eles representam, né, nos livros desse formato aqui, de uma nuvem eletrônica ovalada, tá? Esse aqui, ó, seria uma nuvem de elétrons, tá? De um átomo. Mas então, como que vão ser feitas essas ligações, né? E como que são feitas como que formam essa geometria, né? Essa orientação? Isso vai depender, então, dos pares de elétrons ao redor do átomo central, tá? E também aqui, para vocês terem uma ideia de como essas ligações são ligadas, como esses átomos se ligam, tá? Aqui a gente está falando de ligações covalentes, tá? Nós temos a ligação covalente simples, tá? Só uma ligação, ou adativa, quando ela doa um par de elétrons, né? Compartilha um par de elétrons a mais, a molécula. Nós temos a ligação dupla, a ligação tripla, e também podemos representar na geometria, né, nas ligações, na molécula, os elétrons que não estão ligando, tá? Os elétrons que não estão fazendo nenhuma ligação. A gente representa com um X ou com duas bolinhas. Então, isso é indiferente, tá? Desde que apareçam os pares que não estão, os pares de elétrons que não estão ligando. Pessoal, tá, vocês estão conseguindo acompanhar? Estão conseguindo me ouvir? Sim. Tá. É porque eu tô falando aqui no Note, eu não sei se às vezes ele baixa o volume ou não. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode ligar o microfone e perguntar, tá bom? Então, vamos botar aqui um exemplo para vocês enxergarem um pouco essas ligações, tá? Vamos começar aqui. O que vocês acham que pode ser uma ligação? Qual molécula, né, que pode fazer uma ligação simples? Ali a gente já tinha dois exemplos, né? Do HH, que é o H2, né? H2. Como é que fica a ligação dele? Assim, tá? A adativa a gente vai ver nos próximos slides, tá bom? Uma ligação dupla. Vamos lá. Quais átomos, né? Qual molécula que faz uma ligação dupla? A gente tem o oxigênio, o O2 nesse caso, ele faz uma ligação dupla. Mas eu queria perguntar para vocês se vocês entendem essa questão da ligação.
aonde que está saindo, por que que eles estão fazendo essa ligação dupla, essa ligação simples. Alguém pode me falar? Se vocês entendem da onde que está saindo esses risquinhos. Por que que eu estou fazendo esses risquinhos aqui do lado do um abaixo do outro? Quando tem dois risquinhos, é uma ligação dupla. Quando tem 3, é uma ligação tripla, mas eu não sei por que que tem que ser assim. Aham, é isso que eu... É quando tem 2 ou 3 átomos ligados, é isso? Isso aí. Deixa eu fazer aqui do nitrogênio. Então, o que que quer dizer... A cor não vai ficar igual, tá, gente? Porque eu não sei mexer muito bem ainda aqui. Por que que eles estão fazendo essa ligação? Vocês lembram lá da regra do octeto? Que um átomo, ele doa ou ele recebe elétrons para ficar com 8 elétrons na camada? Então, é isso que está acontecendo aqui. Tá? Quantos elétrons a gente tem na última camada do oxigênio? A gente lembra, não sei se vocês lembram, daquela distribuição eletrônica que a gente faz, né, para o átomo para os átomos, tá? E o oxigênio, ele fica com 6 elétrons na camada de valência. Fica com 6, ó. 1, 2. Cada pontinho é um elétron, tá? Francesca, Oi? Pode falar? então, como a última camada é 6, então é Aham. P6, falta mais 2 elétrons para transformar em 8? Por isso? Isso aí. Falta Tá. 2 elétrons para ele fechar a camada de valência com 8 pela regra Por do isso, octeto. E ele por isso que é importante saber a distribuição, que isso facilita bastante, não é? Isso aí. Mas normalmente são moléculas, elas se repetem. Então acaba que tu sabe na hora, assim, viu a molécula e sabe. Normalmente, nos exercícios e provas, são sempre moléculas comuns. Oxigênio, hidrogênio, carbono, flúor. Então, acaba que fica automático, tá? Mas é isso mesmo. É pela distribuição eletrônica. Aqui, ó, gente. Então, continuando. Quantos elétrons? Ó, os elétrons não estão iguais, tá? Mas finjam que são iguais. Quantos elétrons a gente tem desse oxigênio aqui? 1, 2, 3, 4. Estou acompanhando a setinha? 5, 6. E olha que ligação. 7, 8. Tá? Só que a gente tem mais um oxigênio, certo? Que tem aqui 2, 2, 2, mais 2 aqui na ligação. Certo? Ó, os 2 oxigênios têm 6 elétrons e estão fazendo 2 ligações para completar o octeto. Cada ligação é um par de elétrons. Então, fecha quanto? 8, né? Para cada oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entenderam? Alguma dúvida? Não. Beleza. Aqui no hidrogênio é a mesma coisa, só que o hidrogênio tem quantos elétrons? 1. Né? Pode até ver lá na tabela periódica, ele ainda é sozinho. E o outro hidrogênio tem 1. Então, eles se ligam por uma ligação. Simples. Tá? Agora aqui o nitrogênio. Quantos elétrons na última camada? Né? Oi, Ele... Fran. Oi, pode falar. Oi, Fran, Érica, tudo bem?
Oi? Fala. Não, é que aqui eu acho que ficaram um par de elétrons a mais aqui em cada oxigênio. Aí na contagem fica 10, não fica 8. Ah, sim, gente, eu botei aqui, ó. É, foi no automático. Ai, a banheira. É difícil esse... Tenta Gente, apagar de um par de elétrons de um lado e do outro. É complicado esse agora foi. programa, né? Tá, mas aqui tem oxigênio. Até as bolinhas ali, gente. Beleza? Aqui tá compartilhando, né, a ligação dupla, tá? Agora, a gente vai ver o nitrogênio. O nitrogênio, ele é o átomo, né, o N2, que faz uma ligação tripla, tá? Quantos elétrons o nitrogênio tem na última camada? Esse tem 5? isso, 5 elétrons. Ó, 1, 2, 3, 4, Fran, 5. apaga esses 2 pontos. Os outros 3 estão na ligação. Ah, é verdade. Peraí, gente. Calma aí que esse negócio tá me... Ah, aqui voltou. Esse programa é complicado mesmo. Vocês não conseguiram ainda não, né? Colocar a tabela do lado não, para a gente saber identificar, né? Que eu tenho um pouco de dificuldade sem a Peraí, tabela. vou botar Eu aqui, peraí. consegui compartilhando minha tela e dividindo metade, mas a questão é do computador e conseguir dividir metade, metade. Ai, peraí só um pouquinho, que meu computador tá meio ruim. Eu não tô nem Então, conseguindo. São Salvador chegou aí, porque eu acho que da última vez você não estava. Posso, Fran, enquanto você está tentando, quer que eu coloque aqui no vídeo o oxigênio? No vídeo? Né, no vídeo aqui, eu escrevi no vídeo. Ah, pode ser. Pode ser. Tá. Aqui eu tenho a tabela também. Ó, pessoal, Ali, só enquanto ela está se achando ali, eu vou mostrar aqui que os elétrons ficam assim, ó, o par eletrônico aqui, outro aqui e outro aqui de um oxigênio. E aí ele vai compartilhar com outro oxigênio esse par de elétrons. O outro oxigênio também tem 6 na última camada, e ele vai compartilhar com ele esses 2 elétrons. Então, esse aqui com 6 vai somar com esses 2, vai ficar 8. E esse aqui também. Com esses 6, vai somar esses 2, vai ficar com 8. E aí eles completam a última camada de cada um. Deu para ver direitinho, pessoal? Ô, Érica, Deu sim. pode fazer esse desenho pro nitrogênio? Tá bom, Visível. tá bom. Vou fazer aqui. Gente, a Erika vai fazer ali do nitrogênio, porque fica bem melhor para visualizar do que eu fazer esses pontinhos aqui. O negócio... Ah, Tá complicado o negócio. gente, o negócio tá caminhando sozinho aqui. Nós temos que se adaptar, né? Esse tempo, né? Tem que ter um pouquinho de paciência, né, gente? Na verdade, é meu computador aqui que ele tá meio ruimzinho. E Nós estamos sendo forçados a enfrentar uma situação que já existe. Só que não conseguimos já dominar, né? Agora vamos ter que... Agora a gente não pode resistir. Essa geração agora vai conseguir dominar isso para não ter surpresa futura. Isso aí. Vocês Já estão tô de parabéns. acabando aqui, só um instantinho. Estão de parabéns. Aí depois no de baixo, tu Ó, representa. vamos lá. E ficou invertido o nitrogênio, tá, gente? Porque aqui, né, a imagem fica ao contrário. Mas a intenção é essa, ó, o nitrogênio ele tem 5 elétrons na última camada, né? Ele precisa de 3. Então, ele compartilha os 3 dele e aí soma com os outros 3. Aí ele vai ter 3 mais 2, 5, que é o dele, né? Com mais 3 do outro, vai ficar com 8, tá? E a mesma coisa acontece para o outro. Ele tem 5, com mais 3 do 8, mais 3 do outro, ele fica com 8. Isso aí. Tá?
Olha, e pessoal, se vocês forem ver, Entendi. pode deixar, Érica, pode deixar. Desculpa. Já no próximo, que é a representação dos pares não ligantes, são esses elétrons aqui do ladinho, ó, do nitrogênio, que são pares que não estão ligando. Tá? Esse. Pela bolinha, mas pode ser o xizinho também. Ela está falando desses pares eletrônicos aqui, que são os pares não ligantes, né? Isso aí. Conseguiram pegar, pessoal? Entendi mais ou menos. Por que tu não entendeu? Nessas ligações, o nitrogênio, né? Aham, é a molécula de N2. Isso. Aí ele completa, ele já vem com 5, não é isso? E isso na distribuição eletrônica a gente vê que ele tem 5 elétrons na última camada. Ele precisa de quantos? De 3, para completar 8. Isso, de 3. Então, a outra molécula de nitrogênio compartilha com ele 3 elétrons. Por isso Entendi. que os quadradinhos ali, ó, 3 elétrons, um nitrogênio tem 3. O outro tem os 3 também, né? Tem os 5. Os dois têm 5 elétrons. Mas para formar a molécula, o que eles fazem? Vamos compartilhar e formamos uma molécula. É um círculo de ida e volta, né? É isso? Isso, é um compartilhamento. Eles não estão doando. Não é que nem aquele assim, que nem o sódio e tal, que é aquela questão de doar elétrons e receber os elétrons. Lembra que a gente estava falando? Nesse caso dessas moléculas, eles estão compartilhando elétrons. Tá? Por isso que a gente falou da nuvem eletrônica. Aqui vai ter uma nuvem, tá? Uma nuvem mesmo, mas de elétrons, tá? Ao redor aqui dos dois átomos. E essas nuvens seriam o quê? Os elétrons, a nuvem eletrônica, a densidade, a gente fala. São os auxiliares? Não, assim, esses bolinhas, tá vendo esses pontinhos? O N são os elétrons, tá? Só que como os elétrons eles têm uma carga negativa, né? Que são negativos, a gente representa como uma nuvem. Como se fosse uma nuvem. Aqui, que nem eu mostrei aqui no início da aula. Cadê? Aqui, ó, tá vendo? Aqui no slide, essa nuvem eletrônica. É mais ou menos isso. Teria uma aqui, uma em cada lado. Tipo, aqui teria outra. Só para fazer aqui para representar. Que é mais uma dessa daí, são 2. Vou botar aqui do ladinho só para vocês verem o que seria essa nuvem de elétrons, né? Seria assim, ó. 2, né? Seria um para cada nitrogênio, tá? E aqui é a densidade de elétrons. Tá bom? É isso que quer dizer a nuvem eletrônica. Tá. Será que fica assim? Fica bom? Tô quase entendendo tudo. Isso ali, ó, que a Érica desenhou. Ficaria as nuvenzinhas de elétrons aqui. É porque isso aqui, pessoal, essas bolinhas que representam o elétron, na verdade, eles ficam assim, distribuídos nessa nuvem eletrônica, entendeu? É que não é um lugar fixo. Ele não é isso. Ele não tem um lugar fixo, ele não vai ficar nessa posição que a gente colocou. Isso são só representações. Entendi. Entendeu? Para conseguir enxergar alguma coisa que é difícil de ver, né? A gente tenta fazer essas representações. Então, agora... Vou sair aqui do vídeo, tá? Vamos lá. Agora aqui, eu vou aumentar a tela. Se precisar da tabela, eu minimizo. Ok, aqui tá meus N's lindos. Deixa eu apagar aqui. Bem. Gente, agora a gente pode dificultar um pouquinho e a gente coloca, então, agora mais um átomo, né? A gente estava falando das duas moléculas ali, das ligações. E agora, quando a gente tem mais um átomo,
Aí que vem o átomo central, tá? Aqui a gente tem um enxofre e 2 oxigênios, tá? O átomo central sempre vai ser o átomo de maior número atômico, tá? Então, quando a gente vê 3 átomos, a gente já, né, a gente já pressupõe que o átomo de maior número atômico é o átomo central. Tá? Vou apagar aqui, porque fica aparecendo. Acho que tem alguém. Eu baixei aqui, deixa eu só ver, alguém perguntou no chat. O oxigênio não é sempre 3? Como assim, 3? 2 hidrogênio e 1 oxigênio? Isso é água. É. Isso, molécula da água. Aqui a gente está representando o SO2 e o SO3, tá? Uhum. O SO2, ó, o enxofre aqui está fazendo uma dupla ligação com o oxigênio e está fazendo aquela ligação dativa. Lembra que eu falei que tem a ligação simples e a ligação dativa? Aqui seria um compartilhamento a mais de elétrons para poder com que esse oxigênio faça a regra do octeto, tá? Fique com os 8 elétrons aqui, tá bom? Só que assim, gente, aqui, ó, tá vendo as ligaçõezinhas aqui e aqui, ó. Só que nesse caso, dessa molécula do SO2, a gente tem 2 pares que não estão ligando. Aqui, tá? E essa nuvem eletrônica, como é negativo, 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 eles repelem, tá? E acaba formando esse ângulo aqui, ó, da molécula. Então, quando a gente tem 3 átomos com um par de elétrons livre, a gente vai ter uma geometria angular. Esse que é o nome dessa geometria. Agora, se a gente colocar mais um átomo de oxigênio, ó, tem esses 2 pares aqui sobrando. Então, eles podem compartilhar com mais um oxigênio, né? Então, quando a gente tem essa configuração aqui, com esses 3 átomos, tá? A gente tem uma geometria trigonal, tá? E o ângulo entre eles aqui é de 120 graus, tá? Então, assim, aqui a gente tem que lembrar sempre, né, que essa questão da nuvem eletrônica, tá? Alguma dúvida aqui? Não. Vou passando, então. Agora a gente vai dificultar um pouquinho. Vamos colocar mais um átomo, né? Porque a gente já sabe que na química a gente tem várias moléculas com vários números de átomos, né? Aqui, ó, a gente tem um exemplo da água, tá? A geometria dela também é angular. Por quê? A água tem a ligação do oxigênio com 2 hidrogênios, certo? Mas no oxigênio ainda a gente tem 2 pares de elétrons livre. E ó, olha a nuvem eletrônica aqui, dos pares de elétrons, faz com que a geometria da molécula fique angular, tá? Eles repelem esses 2 hidrogênios e eles se conformam, né? Ficam melhores acomodados nessa forma, na geometria angular, tá? Agora a gente vai botar uma outra molécula, o NH3. O NH3, a gente viu ali dos 5 elétrons, né? Que tem o nitrogênio, 1, 2, 3, 4, 5, fazendo mais a ligação, ó. 6, 7, 8 com os hidrogênios, os elétrons do hidrogênio. Então, aqui a gente tem que notar que quando a gente tem 4 átomos com 2 pares de elétrons livres, o nome dessa geometria é piramidal, tá? Que lembra uma pirâmide aqui, ó. É meio difícil de enxergar mesmo essas formas geométricas. Mas acreditem na gente,
piramidal o nome dessa geometria aqui. Agora, quando a gente tem 4 átomos ligantes, ó, a gente tem um átomo central e os 4 átomos que ligam, porque quantos elétrons tem a última camada do carbono? Tem 4. Então, quantas ligações que o carbono faz? 4. Então, aqui ele tem 4, né? Esses 4. Aí, mais com um elétron do hidrogênio, de cada hidrogênio, fecham 8 elétrons na camada, formando, né, o metano, o CH4. Aí seria 2 de cada um? Um de cada um. Um do carbono, ó. Carbono não tem 4? Carbono tem 4. Aqui. Então, aí tá, o mais hidrogênio está ao lado. Mais um. Ah. Um hidrogênio. Ah, não. Ah, tem 4 hidrogênio aí, né? Então são 4. Ele já entra com 4 e... Cada hidrogênio contribui com um elétron que ele tem. Ah, entendi. Ele compartilha. Espertinho, né? Hã? Esperto, né? São espertos, né? Eles conversam entre eles. Vamos compartilhar aqui e a gente forma uma molécula. Beleza. Eles estão estáveis pela regra do octeto. Cada um com seu número de elétrons ali e estabilizando a molécula. Alguma dúvida aqui, pessoal? Nessas geometrias? Não. Eu não falei, mas o ângulo para essas geometrias aqui, ó, o ângulo dessas moléculas, daí já muda. Já é de 109 graus. 109,28, tá? Aproximadamente. Mas o que importa, que vocês precisam saber, são essas diferenças, tá? Aqui a piramidal, com 2 elétrons livres. Aqui a tetraédrica. Essa tetraédrica costuma cair muito nas provas. Que é quando os 4 átomos de hidrogênio, quando tem os 4 ligantes, né? Os 4 átomos aqui. Beleza? Então, essa é a parte de geometria molecular, tá? Vou voltar aqui de novo. A gente viu a angular, quando são 3 átomos e tem um par de elétrons livres. A gente tem a trigonal, quando tem o átomo central e mais 3 átomos, tá? Aqui, quando a gente tem o átomo central e 4 átomos, já muda para tetraédrica. O átomo central, nós temos 1, 2, 3 átomos e um par de elétrons livres, piramidal. Piramidal. Isso. E aqui a água, porque nós temos, né, 2 pares de elétrons livres do oxigênio e mais 2 ligações com o hidrogênio. Hidrogênio. Que é angular, tá? Esse de cima é o quê? Hã? Esse de cima é o quê que você falou? Angular aqui, ó. O oxigênio da água, tá? A Aham. geometria Ô, Fran, angular. Oi. posso aproveitar para fazer uma pergunta para eles? Sim, pode. Podem participar aí da aula, gente. Eu Rafael. até fiz um desenhozinho aqui, ó. Ó, pessoal. Por que a água não pode ficar assim? Por que a geometria da água não é essa daqui? Eu falei bem antes. Não sei se vocês vão lembrar. Perguntar para ver se eles conseguem responder. Vocês lembram que eu comentei alguma coisa? Ó, vou dar um spoiler, que eu acho que eu falei muito rápido. Tem a ver com a nuvem eletrônica. Eu falei aqui, ó. Nesse slide aqui eu comentei. Quem sabe responder, pessoal? Por que a o geometria da água oxigênio- não é essa daqui? Não é linear. Isso. Linear. A água... Vocês lembram que eu comentei aqui? Olha o slide. H2, HCl, que são 2 moléculas, e a geometria é linear, né? Agora a Érica perguntou o porquê que da água não é assim também, como o HH ou o HCl. Vamos lá. A geometria da molécula é essa daqui, né? Que nem a Fran acabou de mostrar. Mostra lá o slide, Fran. Aqui, ó. Mas o desenho da Érica tá mais bonitinho, né, gente? Vamos olhar aqui para o vídeo. Por que
por que que essa geometria é assim e não é assim, linear. É bem ligações. Por causa de quê? Tem a ver. Porque é um oxigênio e 2 hidrogênio, né? Aí faz a ligação. Ah, não, Isso, peraí. mas tá quase. Tentem lembrar dos elétrons, aquela questão negativa. É apolar, né? Isso, a molécula polar. Quantos elétrons tem um oxigênio na última camada, pessoal? 6. Isso. 6, né? Então vamos voltar. O oxigênio está aqui, ó. Aí ele precisa de mais oxigênio. Ele tem 2 elétrons Falta mais aqui. 3 ligação. Ela precisa de 3 ligação. Ele tem 2 aqui, certo? 2 Aham. aqui, 4. Tem um aqui e um aqui, não tem? Isso. Então ele está compartilhando aqui com o 4. hidrogênio, um de cada de hidrogênio, formando 8, certo? Certo. Certo. Então, vocês não concordam que essa estrutura ela é assim por causa. Porque ele só tem um só. Ele é um só. Ele é o único. Essa estrutura está diferente dessa? Vocês estão vendo a diferença? Aham. Dessa para essa? Aham. O que vocês estão vendo de diferente aqui? É o átomo central? Tem a ver com a O que tem na molécula aqui que não tem aqui? Tem mais 2 ligações. Não, as ligações são essas de verde aqui, ó. Essas aqui são as ligações. Quantas ligações tem aqui embaixo? É uma de cada. 2, né? Uma, 2. E aqui em Uma, cima? 2, mas são 2, mas só uma de cada. Sim, aqui tem 2 e aqui embaixo tem 2, certo? Isso. Qual a Sim. diferença É o dessa? oxigênio. É pro oxigênio. Aí forma o oxigênio. Quem falou que a H2O. diferença Ah, não. tá Que forma oxigênio a água. diferente. Peraí, Forma quem tá a água, falando da agora? H2O. Do oxigênio. Quem está falando agora? Do oxigênio. O oxigênio está Embaixo. diferente desse, concorda? Isso. Embaixo são 2 ligações. Certo. E em Certo. cima? Em cima, só com o hidrogênio, tem 2. E em cima, o oxigênio tem 4. Tem 2 pares aqui que não estão ligados, né? O oxigênio não. Embaixo não. Tem só duas Aqui ligações. tem 2 ligações e tem 2 pares que não estão ligando. Só que Ah, não esses tá ligado, não? pares... Não, Embaixo é não tem. isso Embaixo aqui... tem 2 ligações embaixo. Isso, aqui é uma ligação e aqui uma ligação. Aqui também, tá? Uma ligação e outra ligação. Agora sobrou, o que tem de diferente dessa para essa são esses pares eletrônicos, que não estão ligando a nenhum átomo, tá? Sim. Então, esses pares eletrônicos estão forçando a essa estrutura a descer e formar essa geometria angular. Tá bom? Sim, sim. Tá bom. Por isso que não dá para ser linear. Por isso que não pode ser linear, porque tem os pares eletrônicos que aqui não estão. Aqui está errado, tá? Tá errado. Aí, Tem os pares eletrônicos que não estão participando da ligação. Tá? Oi? Bom, acho que pode seguir aí, Fran. Acho que... Foi, né? Isso aí, gente. Vocês conseguiram entender, então, da questão da nuvem eletrônica, tá? Por isso que acaba fazendo com que os átomos se organizem desse jeito, tá? Né? Forcem a ficar nessa forma angular. Tá bom? Então, gente, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os compostos iônicos, tá? Aqui a gente tem uma representação de um
becker com água, tá? Nessa água não tem eletrólitos, é uma água deionizada. E colocamos uma bateria, um polo positivo, um polo negativo e uma luz. Quando a gente coloca essa bateria nesse copo, a luz não liga, né? Por quê? Nós não temos eletrólitos, a gente não tem íons que façam... Ela não está energizada. Hã? Ela não está energizada. Isso. A gente não tem íons que conduzem corrente elétrica e façam a luz ligar, tá? Agora aqui, quando a gente tem, ó, cátions e ânions numa solução, tá? Como, por exemplo, o NaCl, né? O nosso sal de cozinha. Quando eles estão em água, eles se dissociam. E os cátions, como o sódio, eles migram para a parte negativa aqui da bateria, polo negativo. E os ânions, que são negativos, vão para o polo positivo. Que é aquela questão dos opostos, né? Os opostos se atraem. Então, nesse caso aqui, esses íons, os cátions e os ânions, né? Conseguem conduzir a corrente elétrica para a bateria e fazer a luz ligar, tá? Isso é um exemplo de dissociação dos compostos iônicos, tá? Mas como que isso funciona? Olhem só aqui como que tá o sólido do NaCl, tá? A gente tem o sódio e o cloro. Quando a gente coloca água no sal, nesse sal de cozinha, acontece essa solução aqui, aquosa, que a gente chama, tá? E o que mais? Eles conseguem se dissociar na água, tá? O sódio, né? O sal ali, a gente põe água com sal, mistura e não enxerga nada no copo, né? Então, ali é o perfeito. Mas o que está acontecendo com esses átomos ali dentro? É isso aqui, tá? Eles estão se dissociando. Mas e como que são essas interações? Olhem só aqui um exemplo do que acontece com o sódio e o que acontece com o cloro na água, tá? Aqui, no meio aquoso. Aqui a gente tem a molécula da água, ó. Oxigênio, H2, tá? O oxigênio, ele é negativo, né? Então, o sódio vai interagir com o oxigênio, que é positivo, né? O sódio é positivo. Já o cloro, o ânion, ele vai interagir com quem? Com os hidrogênios, que são positivos nesse caso, tá bom? E até a gente pode pensar, poxa, mas tem 2 hidrogênios, né? Ó, o tamanho do ânion também, e também pela quantidade de átomos que tem, né? Na rede cristalina do NaCl, tá? Nesse caso, gente, é uma dissociação, tá bom? E eu quero que vocês lembrem e tomem nota que toda vez que a gente tem essa dissociação, os ânions agora, eles são aquosos, ó. Tem esse AQ aqui, subscrito na representação dos ânions, dos íons. Tá? Isso aqui é importante porque para questões discursivas de vestibular, isso aqui eles pegam também, né? É uma forma de avaliar o aluno. Se coloca esse AQ, que quer dizer aquoso. Tá? Que agora é o sólido. AQ, aquoso. Aquoso. Isso. O NaCl é um sólido cristalino, né? E meio, quando coloca água, ele se dissocia, formando esses 2 íons aquosos. Mas e agora? Se a gente colocar o açúcar no copo? Olha só a molécula aqui, a fórmula da sacarose. Né? A gente só tem carbono, hidrogênio e oxigênio. A gente vê, pela representação aqui, que a bateria não liga, a luz não liga, né? Porque não existem íons aqui. Tá vendo?
vendo, só tem oxigênio, hidrogênio e carbono. A gente não tem íons que façam conduzir a corrente elétrica. Tá? Aqui, nesse caso, a gente só dissolveu o açúcar na água mesmo. Tá? Agora, quando a gente tem uma outra molécula, como o HCl, tá? Que é um composto aqui covalente, e a gente coloca na água, que é um ácido, né? A gente tem um ânion aqui de cloro e um hidrogênio, a gente vê o processo de ionização, tá? Nesse caso, vai acontecer parecido com o que aconteceu com o NaCl, tá? O cloro, que é negativo, vai migrar para o polo positivo. E o hidrogênio, que é positivo, vai migrar para o polo negativo e vai acontecer, então, a condução de corrente elétrica para ligar a bateria. Tá? Esse é um exemplo dos compostos covalentes, é um exemplo de ionização. Tá? Ó, como aqui o exemplo do que acontece, né? A gente tem o HCl, onde a gente tem água, eles se ionizam e formam o H+, e o Cl-. Tá? Por que a ionização aqui? É isso que a gente está vendo, é que eles estão compartilhando elétrons, né? É uma ligação covalente. Então, quando a gente tem compostos covalentes, o que acontece é essa ionização, essa separação em meio aquoso. Notem o AQ aqui de novo, tá? Ele está em meio aquoso. E aqui, então, um esqueminha para vocês. Tá? Quando nós temos compostos iônicos, eles se dissociam em água, nós temos uma solução iônica, uma solução eletrolítica. Quando a gente tem os compostos moleculares, mais água, a gente vai, né, no meio aquoso, a gente pode ter uma solução não eletrolítica, como o açúcar, água e açúcar, ou nós podemos ter uma solução iônica também, eletrolítica, mas devido à ionização dos átomos, como o caso do HCl. Tá? Aqui é um resuminho, vai estar nos slides da aula. Então, agora nós temos uma outra teoria, tá? A gente entra na teoria de arrênios. O que é isso? Para arrênios, os ácidos, é importante, tá, pessoal? Para arrênios, os ácidos são substâncias que, em solução aquosa, sofrem ionização, liberando somente o H+, tá? Cátions H+. Então, aqui seria um exemplo de um ácido de ácidos, né, para arrênios. Ó, liberou o cátion H+. Tá? Isso que diz a teoria. E o que é uma base para arrênios? É a substância que liberam ânions, hidroxilas, OH-. E é esse que a gente põe o exemplo, né, de uma base. Tá? É uma representação só. Então, em meio aquoso, vai liberar uma base, OH-. Tá? E o sal é toda a substância que, em solução aquosa, sofre de dissociação, né? Produzindo um cátion diferente do hidrogênio e um ânion diferente da hidroxila. Então, por isso que o NaCl, para arrênios, né, ele é um sal. Que ele em água dissociou, né? E Na e Cl mesmo, não dissociou em H+, e nem OH-. Beleza? Aham. Alguma dúvida, Sim. pessoal? Não. Beleza. Vocês têm alguma dúvida da aula 4? Porque a aula 4 a gente terminou. Só que meu computador travou aqui. Vamos botar um exemplo aí, Fran? Oi. Vocês pretendem fazer um resumão?
Vamos tentar fazer um exemplo aí, perguntar para os alunos, que eles sabem dizer. Pode ser, ou não sei, vamos fazer e começar a aula 5? O que tu acha? Ah, tá. Pode ser. Pode Pode ser. perguntar aí para eles. Eu vou pegar uma água, pessoal. Ô, Fran, bota a tabela periódica aí, por favor. Tô colocando. Aí, a Érica vai fazer umas perguntas para vocês. Pode fazer, Érica. Então, pessoal, a Fran falou, né, que os sais, né, os íons, né, sais são íons, né? Quando são adicionados em água, eles se dissociam, né? E o que é dissociar, né, para vocês? O que é dissociar? Separar? Separar, muito bem. Então, o que acontece na água com sais? Os íons, eles se separam, né? Eles se separam na água. Meu Deus, eu não gosto de coisa mesmo. Por isso Botei o conduzem, número, a letra que não apareceu. por isso conduzem a eletricidade, porque os íons, as cargas estão livres. Desculpa, alguém está com o áudio ligado, eu não estou conseguindo, tá atrapalhando aqui a aula. Então, quando a gente tem as cargas livres, né, ocorre essa corrente elétrica, né? Se você coloca... É só quando ela está livre? É só quando elas estão livres? Sim. E quando elas estão juntas, isso que não acontece? os sais, eles não conduzem eletricidade no estado sólido? Eles estão ligados, né? Interligados, né? Eles estão soltos, né? Eles estão ligados ou eles estão soltos? Ele tá sólido? Quando os sais estão no estado... o sal está no estado sólido, né? No estado sólido. Por que eles não conduzem eletricidade? Estão ligados. Eles estão ligados, né? As cargas estão presas uns aos outros, né? Uhum. Fran, você tá aí, Fran? Não. Acho que ela não tá aí, não. Oi, tô aqui sim. Pessoal, tô com o telefone Achei que você estivesse bebendo água. Não, a gente é pegado. Tem aquele slide da rede cristalina, só para voltar aqui só um instantinho, aproveitar, antes de começar, né, a próxima. Eu achava que quando eles estavam juntos, produziam mais. Aí eles estão presos, ó, estão um preso ao outro. Eles fazem uma rede cristalina, tá vendo? Folha de sódio. Mostra aí, Fran. Deixa eu só ver se eu consigo abrir a aula. Meu computador tá muito lento. Aqui. Aqui eu acho que a gente tem... Aqui, ó. Isso aqui, mais ou menos, é uma rede cristalina, tá? Aham. Vocês estão conseguindo enxergar? Por que que tá dizendo que tá parado o meu sharing? Meu compartilhamento de tela? Não, tá aí o rede cristalina e tá a solução aquosa. É esse slide, né? Ué, deixa eu ver aqui, peraí. Ah, agora foi. Não sei. Agora, tá a tela cheia? Não, tá. Aquosa é quando elas dissolvem, é isso? Aí. Isso. Aquoso é quando os íons estão no meio na solução, né? Eles estão dissociados, né? Eles estão envolvidos pela água. Aí, no caso que a Fran está mostrando, os íons estão na rede cristalina, eles estão presos. Eles não se movem. Então, não há corrente elétrica. Não são produtivos, né? Não há corrente elétrica porque os elétrons não conseguem se mover porque estão presos. As cargas elétricas, entendeu? Aqui no caso são exemplos de 3 sais também, como o NaCl, tá? Mas esses aqui são os outros sais. Então, é que nem isso que a Érica tá falando, é essa rede. É por isso que eles são representados assim, ó, esses compostos iônicos.
e tá travado ali. Ali eles estão parados. Pode continuar. Então, quando vocês têm aí Quando fica aquosos, né? o sal de cozinha que vocês pegam, né, e jogam na carne, no frango, eles estão nessa forma aí de sólido. Só que você não consegue ver que ele está numa rede cristalina, tem um íon ligado ao outro preso, tá? Quando você, só que óbvio, né, em proporção micro, né, bem pequenininho, não dá pra gente ver essa rede cristalina. Mas quando você pega esse sal e joga na água, a água, deixa eu tentar colocar um vídeo aqui. A água, pessoal, ela vai separando os íons, o sódio do cloreto, entendeu? Cada um, ela vai entrando e vai separando, dissociando, como já está explicando, né? A dissociação é a separação do íon. Ela chega lá e vai quebrando, né? Separando esses íons. Entendi. Tá certo? Por Entendi. isso que há corrente elétrica, porque os íons estão livres. Tá bom? Entendi. Obrigada. Então tá. Deixa eu... Mais alguma coisa. Sobre o ácido, né? A gente volta lá na parte de ácido e base, só para, por favor, Fran, que você já está com a tela aberta aí, fica mais fácil. Essa parte que a Fran explicou dos diferentes compostos, né? O sal, a gente já viu, né? Já estudou bastante que que tem cátions e ânions, são atrações eletrostáticas. E o ácido, por que o ácido? O ácido é... Deixa eu perguntar para vocês. O ácido é um composto iônico? Ele é formado de íons? Hein, pessoal? Hã? O que é o ácido para vocês? É um composto iônico ou é um composto molecular? Eu acho que é iônico. Por que você acha que é iônico? Por que você associa isso? Porque tem essa conformação H+, e A-. Então, na verdade, o ácido ele tem a ligação. Ele tem uma ligação do hidrogênio com no caso do HCl, do hidrogênio com cloreto. Ele faz uma ligação. Ele só forma, né, íons quando a água entra no meio. Quando o ácido entra em água, a água faz ele ionizar. E aí forma o H+ e o A-. Aí forma-se os íons. Mas antes o ácido não é um íon, não é um composto iônico. Ele é um composto molecular. Ele é uma molécula. Entendi. Certo? E essa molécula necessita da água? Oi? Ele necessita da água? Então, quando ele entra em água, né, ele é adicionado em água, ele acontece essa ionização, mas não que necessite de água, né? O ácido pode ser considerado um ácido forte sem água, né? Não necessita de água, né, no caso. E já as bases já são um composto iônico, porque tem o OH- aí, ó, tá vendo? O OH- está ligado ao outro íon, que normalmente esses íons são na tabela periódica dos metais alcalinos e alcalinos terrosos, tá? Então a gente tem assim
os compostos iônicos aí que são os sais e as bases, né? E o ácido, que é uma molécula. Mas todos em água eles viram, eles ficam na forma de íons, tá? Aí quando ele tá na forma de água, ele desenvolve energia. Aí você fica pode ter aquoso. corrente elétrica, tá? Aí Porque você aí pode ele ter fica corrente elétrica. aquoso, né? Isso, tá? Entendi. Acho que é isso, Fran. Só para não começar sem reforçar. Foi bem bom fazer isso, essas colocações para o pessoal fixar, né? Gente, Deixa eu só trocar aqui, olha só. gente, Vamos para aula 5? Tu me ajudar, Erika, nessa aula? Vamos lá, você vai iniciando, eu vou. Que eu não consegui dar. Aham. Tá? Porque tô começando a ficar um pouco ruim. Eu tô, pessoal, com alguns sintomas suspeitos. E aí agora à noite sempre fica, meu nariz fecha e tudo mais. Toma bastante água. Até peguei água aqui, mas eu tô ficando muito fanha. Minha sinusite tá atacando. Enfim, vocês estão enxergando aqui? Então, vamos começar a aula 5, assim a gente já avança mais um pouco no nosso conteúdo, tá? E olha só essa curiosidade. Por que se chora ao cortar uma cebola? Olha o que a cebola libera, esse ácido aqui. Olha as ligações desse ácido, gente. Olha aqui as ligações do enxofre, né? Com uma dupla aqui com oxigênio. Aqui é para ser a setinha, tá? Fazendo a ligação da ativa aqui com os OHs. E esse ácido sulfuroso, ele é um elemento, ele é um ácido volátil. E tem na cebola e faz com que ardam os olhos quando a gente entra em contato com a cebola. Então, é essa molécula aqui a causa, né, dos choros com a cebola. Interessante, né? Isso aqui é química, né? Química pura na cebola. Quer dizer, Então, química saudável? é da cebola, né? Os alimentos, né? Tem isso e acaba que os nossos olhos são mais sensíveis, né? E acaba irritando. Mas é uma química natural, né? É assim que a cebola se... Não é agressiva, não? Não, né? Todo mundo já pica cebola e tal, né? Às vezes umas mais ardidas, que são umas mais novas, que tem ali, tá muito novinha. E esse ácido é um ácido volátil que é natural da cebola, né? Então, há uma observação legal. Muita gente joga, quando vai picar a cebola, né, corta na metade, joga na água, né, na torneira. Isso. Né? Por que faz isso, né? Para quebrar, né? As moléculas. Que nem a Fran falou, né? A cebola tem um composto ácido, né? Quando a gente pica, vai direto para os nossos olhos, né? Vai picando. E aí, quando você joga na água, a gente diminui, né? Essa concentração de ácido que tem ali, diminui a acidez, né? E ela diminui por quê? Já tá aqui no slide, ó. A gente já tá entrando. Já tá entrando no assunto da aula. Que nem a Erika falou, ó, diminui. Por quê? Lembra que a gente falou antes da teoria de Arrhenius, que em meio aquoso, o ácido libera um cátion, que é o hidrogênio, né? Vamos falar só dos ácidos aqui, ó, ácido segundo Arrhenius. Né? E olha só, vamos pegar o exemplo do HCl, até pode ser outro ácido ali, mas a gente não tem esse exemplo aqui. Mas olha o que acontece quando ele está em meio aquoso. Tá vendo? Dissocia, ó. Dissociam os íons. Ionizam, né? Desculpa.
Isso, ionizam. Ionizam. É que a gente vê separado aqui já vai direto pro... Já vai direto. Como é que é o... Ah, como é que diz? Isso. Deixa eu falar. Isso aí. Pro vício de linguagem, né? De dissociar, não. É que tá dividindo, mas nesse caso para ácido é ionizando. Tá? Então, por isso que é o exemplo da cebola, né? Coloca na água. Né? Na água ali, o ácido vai ionizar e vai diminuir a acidez da cebola. Mas vocês estão vendo que aqui, ó, um H+, dois Hs, né? Por causa do sulfato aqui. Por causa desse H2, H3, 3Hs. Mas vocês estão vendo aqui que está formando aqui um H3O+. É a mesma coisa. Mas é por que acontece isso? H3O+. É porque o HG, desculpa. O H+, o hidrogênio, ele é muito instável, né? E em água, quando está acontecendo essas reações aqui, ele forma o íon hidrônio, que é mais estável, tá? O hidrogênio, ele vai interagir com essa molécula aqui de água e vai formar o hidrônio. Mas é como se fosse o H+ aqui, só a representação mais correta do que está acontecendo com esses ácidos em meio aquoso, tá? Então não se assustem se vocês verem um H3O+. Opa, não é água? Não, é o íon hidrônio que está acontecendo aqui, tá? Essa ionização, né? E a formação do íon hidrônio no meio aquoso. Posso complementar aqui rapidinho? Pode falar, vamos dividindo aqui. Vamos. Então, pessoal, que essas moléculas que estão aí no slide são todas ácidas, né? Porque o que é o ácido, né? O ácido é quando adiciona uma molécula em água, ioniza e forma H+. H+, ele fica H+, tem íons H+, na solução. Esses íons H+, com a molécula de água, que está ali como a Fran está representando, vê se você consegue indicar para mim, Fran. Esses íons H+, quando se liga à água, forma esse hidrônio, né? Que representa, assim, quando a solução, vamos dizer assim, está ácida, né? A gente coloca, vamos dizer assim, um limão, né? Pega o limão, corta o limão, todo mundo sabe, o limão é ácido, né? Todo mundo sabe que o limão é ácido, né? Tal. Quando você joga aperta o limão, sai o suco e você coloca, né, em água, o que acontece ali? A molécula do ácido se ioniza, formando esse H+, e se unindo a essa molécula de água, formando esse hidrônio. Então, quando você tem essas espécies, né, o H+, principalmente, né, você diz que essa solução está ácida. E forma a limonada. E forma a limonada. A limonada é um pouquinho ácida, mas é um ácido bom para o nosso organismo. O nosso estômago mesmo, ele tem o ácido clorídrico, que é o ácido clorídrico, é aquela primeira molécula que está ali. Quando a gente, deixa eu colocar um vídeo aqui, né? Falar com vocês. Oi. Quando a gente adiciona, a gente come, né, os alimentos, o que acontece com o nosso estômago, né? Ele tem ácido clorídrico e ele vai quebrando as moléculas com o quê? Com H+, né? O H+, que tem no nosso estômago, ele vai quebrando os alimentos. Por isso que a gente precisa, né, de um ambiente ácido no nosso estômago, né? Já está preparado lá. Isso. A gente tem no nosso organismo ambientes ácidos, ambientes mais básicos, né? Professora, uma pergunta. Muito ácido da azia
Então, essa queimação que o pessoal sente, tá ardendo, né, o estômago, na verdade não é o estômago em si, né? O estômago, ele tem o esôfago, né? Aham. Que tem uma portinha no estômago que abre para a gente receber os alimentos, né? Isso. Quando essa portinha, né, do estômago não está fechando direito, né, não está funcionando direito, o que acontece? Esse ácido que está no estômago, ele sobe e vai pro, isso, e vai para o nosso esôfago aqui, e aí o que acontece? Dá uma queimação, você sente aquela, né? Aquela queimação. Por isso que a gente toma os antiácidos, né? Para diminuir essa acidez que a gente tem aqui. Tá certo? Eu pensava que era o pH. Tem nada a ver, né? Tem tudo a ver. Só que a gente vai chegar lá. Tá? A gente está chegando. Gostando da interação de vocês. Vou fechar aqui para a Fran dar continuidade. Oi, Fran, pode seguir aí, tá? Tá bom. A voz já tá ficando aqui, mas vamos lá. Peraí, gente. Deixa eu apagar aqui. Muito legal, gente. Vocês aí já relacionando pH e tal. A gente fica bem feliz, né, Érica? Muito. A gente tem esse retorno de vocês. Podem continuar contribuindo para a aula também. Agora aqui a gente vai entrar na classificação desses ácidos. A gente sabe assim, que a química sempre tem esses detalhezinhos, né? Mas vamos lá. A gente tem dois tipos de classificações. Quanto à presença de oxigênio, então a gente classifica o ácido como hidrácido, sem oxigênio. Então, hidrácido começa com H, que é só hidrogênio, HCl, HBr, HCl, H2S. E quando tem oxigênio, a gente diz que eles são oxiácidos. Oxiácidos, o O do oxigênio. Tá? Se tiverem com um caderno aí, anotando, podem fazer essa observação. Isso, essa observação. Hidrácidos começa com H, só tem hidrogênio, e oxiácidos começa com O, os oxigênios. Tá? Mas ainda a gente tem a classificação pelo número de hidrogênios do ácido, hidrogênios ionizáveis, que são aqueles que se ionizam na água, né? Que nem a gente viu aqui, ó. São esses hidrogênios aqui, tá? Que tá o cursor aqui do lado esquerdo da tela. Então, a gente tem um monoácido, um diácido, um triácido e um tetrácido. Vamos ver aqui, ó. O HCl, quantos hidrogênios tem? Pode falar aí, pessoal. Alguém aí se habilita para falar. Vamos lá, Regina, Verônica. Eu vou... 4, professora. Peraí, vamos lá. Quem tá falando? Norma. Eu. Norma, vamos lá. Peraí, já conhece as vozes já. Quantos hidrogênios tem o HCl? Quatro? Professora, eu só vou saber realmente com a tabela. Sem a tabela... Não, mas aqui, ó. Não, meus amores, olha para a molécula. Olha para cá. Olha para esse quadrinho olha aqui. Olha para a molécula que ela está indicando ali, o HCl. Deixa eu ver uma coisa. Como é que vocês sabem quantos números de átomos tem na molécula? Aqui, quantos hidrogênios tem aqui? 3. Acho melhor, Fran. Vai para o exemplo do ácido sulfúrico, que aí a gente depois volta. Acho mais fácil, né?
Ah, pode ser. Aqui, ó, gente. Vamos ver outro. Aqui, ó, gente. Vamos ver outro. Eu vou pegar esse ácido aqui, ó. A gente Assinalei aqui. Tá? Vou colocar aqui aqui de novo. 2. H2. SO4. Vou separar um pouquinho os dois grupos só para a gente trabalhar aqui. Agora eu quero saber de vocês. Quantos hidrogênios eu tenho nessa molécula? 2. Isso, 2. Isso aí. Então lá em cima Agora tem vai- um só. E... Isso aí. Isso aí. aí. Por que, Agora que só saber tem aqui, ó. um? Por que, que não tem o número 1? Porque quando tem o 1, aí não aparece. No índice, não mostra o número 1. Só a partir do 2. Então o cloro Aí. também. Não, porque o cloro. Então o cloro não é 1, não. O cloro cloro é também. maior. O cloro também. O cloro só tem um cloro. Ah, Quantos elétrons o cloro tem? eu não sei se. Lembram da distribuição? Acho que é 5. Não são 7? Vamos lá. O cloro está na família 7A, grupo 17. Ah, então é 7, termina em 7. 7 elétrons. Por isso que eu falei, eu só sei com a tabela. A gente Peraí. dá a dica aqui. Não, aqui a gente dá a dica, aí depois eu mostro na tabela, tá? Mas assim, isso aqui é só para eu mostrar para vocês por que eu tô perguntando de quantos elétrons tem na última camada. São 7. Quantos elétrons está faltando para completar 8? 1. Isso aí, 1 elétron. Nesse Então- caso aqui do HCl, quem está compartilhando esse elétron? É o H. Isso Falta o aí. oxigênio agora. Agora aqui, ó, Hidrogênio, né? isso, o hidrogênio, ele Hidrogênio. tem um elétron. Tá? E aí, o que acontece aqui? Eu vou pegar desse aqui, mas... Bom. Ó, Então, ele só precisa de um átomo de hidrogênio, o cloro. É. então, quantos átomos de hidrogênio a gente tem no HCl? 1. E de cloro? Quantos átomos? Cloro tem Isso aí. E no H2SO4? Quantos enxofres tem? O enxofre é essa molécula do lado que ela mostrou. 2. 2 hidrogênios. E o S é o enxofre, tá, pessoal? Aham. E do enxofre, quantos tem? 1. Muito bem. Então é isso. Quando não tem, Quantos oxigênios tem nesse oxiácido? Quantos oxigênios tem aqui? 4. Isso aí. Agora, olha que interessante. Esse aqui, ó. Quantos hidrogênios tem? Esse aqui, ó. 2. Isso. E um enxofre, né? No enxofre. Isso aí. Aqui a gente... aproveita para falar do monoácido aí. Aí a gente tava falando, né? Dos Então, gente, o que a gente tinha falado aqui do diácido, né? Por que quando tem 2 hidrogênios aqui, é que são os diácidos, ó. Então, o H2 e CO4 é o quê? É o mono, tri... É o treta. Ó, eu tô falando só do hidrogênio. Ah, do hidrogênio. Concentra no hidrogênio. 2 hidrogênios. É diácido. Isso, todos concordam? Aham. Todos concordam que é um diácido? Isso aí. E agora o HCl? O que é o HCl? Monoácido. Cloro.
É o cloro. É o número de hidrogênios aqui, ó. A gente está comparando. Monoácido. É monoácido? Isso, Isso, monoácido. monoácido. Todos concordam que é monoácido? Ih, eu me perdi nisso aí. Tá, então Ó, vamos lá. pessoal, O, o que a Fran está dizendo, ela está dizendo que tem monoácido, diácido, triácido. São quantos hidrogênios H+ tem na solução? Quando o ácido entra em água, né? Eles Ele tem formam, que ter, ele tem que ter aquoso. Ele tem que ser aquoso para poder gerar esses H+. para poder. Esses H+. E é o que representa a acidez da molécula. Quando gera H+, diz que essa molécula é ácida. Tá certo? Por que essas moléculas que ela está mostrando, ela disse que é um ácido? Porque gera em água, gera os íons H+. Então, ela está dizendo que tem um monoácido, diácido, triácido, tetraácido, porque cada um vai ter uma quantidade de H+ ionizada na molécula. Vai gerar uma quantidade de íons de H+, dependendo da quantidade de hidrogênio que ela tem. Aqui, ó, colorido para enxergar melhor. Tá vendo? O máximo é o tetrácidos. Tetrácidos quando tem 4 hidrogênios. Então, amor, quando tiver, existe mais algumas moléculas com mais hidrogênios, algum caso? Sim, existe sim. Sim, existe. A gente tem um ácido que se chama ácido fosfórico, que ele é o H3PO4. Isso tem nos próximos slides. Aqui, ó. Deixa eu botar de rosinha. Aqui. Peraí. Aqui, ó. O H3PO4, ele é um triácido. Não é tão comum, né? O tetraácido, eu não lembro nem o exemplo, mas deve ter aqui nos slides. Quando aparecer aí, a gente relembra. Entenderam, pessoal, essas duas classificações? De hidrácido, oxiácido e quanto ao número de hidrogênios ionizáveis? Porque não é tão comum ser... Tá dando falha. Acho que a gente vai trabalhar mais aqui são esses, monoácidos. O que a Érica quis falar, falhou, Érica, quando tu falou. Mas eu acho que tu quis dizer que o que a gente vai mais usar são... Oi? Às vezes está falhando muito, tá? Tá falhando demais. Tá pessoal, travando. eu caí, a minha internet aqui caiu, eu saí da sala. Ah, tá. Mas, gente, vocês podem falar, tá? Quando travar muito, aí vocês ligam o áudio aí e falam que tá travando, que aí a gente repete. Tá? Tá bom. Mas Obrigada. pode falar, quando travar, vocês podem parar, gente, falar, ó, travou, volta aí que travou na hora que falou isso. Aí a gente continua falando, tá? A gente repete. Eu vou levantar a mãozinha. Isso, pode levantar a mãozinha. A gente fica de olho aqui. Tá bom. Então, o que a Erika falou, acho que na hora que cortou, é que a gente vai trabalhar mais com mono e diácidos, que são mais comuns, tá? Os triácidos e tetrácidos, eles não aparecem tanto, mas é bom saber que existe. O ácido fosfórico é uma molécula assim que até a gente vê bastante, vê um pouco, né? Mas a gente trabalha mais esses que você falou, de ácido e monoácido. Isso aí. E importante que nos oxiácidos, tá? São ionizáveis somente os hidrogênios ligados ao oxigênio. Então, aqui, nesses ácidos, né, o hidrogênio está ligado ao oxigênio na geometria da molécula. Então, e o exemplo aqui é o ácido acético, que é o vinagre,
tá? O vinagre que a gente tempera a salada é essa fórmula aqui, ó. Tá? E ele é o quê? Mono, di, tri. O que vocês acham? Alguém pode falar aí? É tetra? Tetrácidos. Tetrácidos? Ó, vamos olhar aqui de novo. Ó, vou sublinhar aqui. Leiam aqui essa frase. E não é, então é triácido, porque o outro H tá com oxigênio. Mas ó, os oxiácidos são ionizáveis, somente os hidrogênios. Então é um. Isso aí. Aqui, ó. Olha a pegadinha, a gente tem 3 Hs aqui, né? Mas nos oxiácidos que tem oxigênio, só são ionizáveis quando estão ligados com oxigênio, com hidrogênio. Então, o ácido acético é um monoácido. Beleza? Eureka. Beleza. Vamos avançar mais um pouquinho aqui. Aqui. Fran. Oi. Eu ia falar agora disso. E aproveitar e pegar o gancho. Pode falar, pode continuar. Vou tirar aqui pra... Volta ali no slide anterior. Foi. Não tá aparecendo. Tá. Ó, pessoal, a Fran mostrou para vocês os hidrácidos, que são os ácidos que não têm oxigênio, só tem o hidrogênio e mais o outro elemento. Os oxiácidos, que tem os hidrogênios, outro elemento mais o oxigênio. Quando tem oxigênio... Não está marcando não, professora. Oi? A setinha não está marcando não. Tá. Desculpa. Vou botar aqui. Marca para mim. Aqui. Os oxiácidos são ácidos que têm oxigênio, né? Tem os hidrogênios, tem outro elemento e tem o oxigênio. Aqui, ó, tá marcado de amarelo os oxiácidos. Tá? Aí, um dos exemplos desses oxiácidos que a Fran deu foi os oxiácidos do ácido acético. O ácido acético é um ácido que vamos considerar assim mais orgânico, vamos dizer assim. Por que orgânico, né? Orgânico vem do carbono, né? Dos hidrocarbonetos. A gente vai ver lá na frente, ainda não vai ver agora a parte de orgânica. Mas assim, para introduzir, é um ácido mais orgânico, é um ácido que tem carbono. Ele é considerado um ácido fraco, um ácido que assim a gente usa menos agressivo, né? Menos agressivo, exatamente. Os ácidos têm características assim agressivas, né? Vamos dizer assim. O ácido acético, por ser um ácido fraco, né? A gente pode utilizar no nosso alimento, na comida, né? Se ele fosse um ácido forte, a gente não poderia utilizar. Concorda? Então, não daria. Não daria, né? Os ácidos fortes, se a gente... Desculpa, não entendi. Pode voltar? Não ouvi, desculpa. Eu estou, assim, relacionando os ácidos que foram apresentados, né? Que foram os hidrácidos e oxiácidos, certo? Os hidrácidos são os ácidos sem oxigênio, que são o ácido clorídrico, que é o HCl, o ácido bromídrico, que é o HBr. Depois a gente vai aprender como dar esses nomes aos ácidos, né? Os oxiácidos, que são os que têm oxigênio, que é o H2SO3, o ácido sulfuroso,
o H2SO4, que é o ácido sulfúrico, o HNO3, que é o ácido nítrico, e ali o H2CO3, né? Aí a gente está apresentando o H2CO3, não, desculpa, H2CO3 não. Lá embaixo, o ácido acético. O ácido acético é um ácido que a gente está apresentando, um ácido fraco. Por isso a gente usa na cozinha, a gente usa nos nossos alimentos. Os ácidos fortes a gente não pode utilizar porque eles são muito agressivos, danificam a pele, danificam os nossos nervos, os nossos tecidos. Por isso tem que ter muita cautela, né, no laboratório, quando os químicos manuseiam os ácidos, para não denegrir, né, a sua pele, os olhos. Tipo soda cáustica. A soda cáustica já é uma base, é outro composto agressivo, mas não é um ácido, tá? Já os ácidos, pode passar aí, por favor. Então, a gente tem os ácidos, que têm os hidrogênios, né? A gente dá para perceber que toda molécula que tem um ácido tem um hidrogênio. Nem todo ácido tem hidrogênio, mas em maioria a gente vai estudar aqui os ácidos que têm os hidrogênios, tá? Que são, na maioria dos compostos ácidos aqui, a gente vai estudar com o hidrogênio. Então, esses ácidos são diferentes, são os hidrácidos, oxiácidos, e eles podem se diferenciar, sim, ácido forte, ácido moderado, ácido fraco, como a gente falou anteriormente. O ácido acético é uma molécula que é um ácido fraco, que não vai agredir o nosso organismo. Por que ele não vai agredir? Por que esse é considerado um ácido fraco? Né? Aí, pode seguir, Fran. Professora? Oi. Professora, esse maior 5%, essa porcentagem, você pode ler isso. Então, nos ácidos fracos é menor que 5%, é isso? Isso aqui é uma conta que vai ter aqui nos próximos slides, que a gente vai mostrar para vocês. Tá bom. Mas esse aqui já entra a classificação, a gente está na classificação ainda, né? Aqui agora, pelo grau de ionização, que tem esses 3 tipos, tá? Aqui. Quer continuar? Pode continuar, Erika. Pode seguir, eu vou junto. Então, aqui é o grau de ionização, ó, tá? Como que a gente calcula esse grau de ionização? É o número de moléculas ionizadas dividida pelo número de moléculas dissolvidas, tá? Mas é beta mesmo? Hã? Igual. Tá falando do alfa, no caso é alfa. É alfa. É só uma letra grega para indicar. Não, mas pode vir com qualquer outra classificação ou sempre é com alfa? Não, sempre essa letra aqui, o grau de ionização. Mas normalmente eles já dizem, é um ácido moderado, é um ácido fraco, é um ácido forte. Não lembro de ter visto questões que pediam para calcular o grau de ionização. Isso é só mais uma classificação que tem, né, dos ácidos. É só para a gente poder saber qual o tipo de ácido que a gente está lidando, se é um ácido fraco, se é um ácido forte, se é um ácido moderado. E olha só, o HCl aqui, ó, que nem é um exemplo, né? De cada 100 moléculas de HCl na água, 92 sofrem ionização. Então, como é que fica esse grau? 92 ionizadas sobre 100 que são dissolvidas. Então, a gente tem uma porcentagem, um grau de 92%, né? Dividiu aqui, mas eu quero porcentagem, eu multipliquei por 100, tive 92%. Esse ácido é forte, moderado ou fraco? O HCl.
Que chegou a Forte. 92, né? Ele é forte. Forte. Isso aí. É forte. Chegou a Ó. 92. 92%, né? Maior que 50%. É maior que a dosagem, que a base aí é 50. Na verdade, o ponto de partida é 50%. 50. Então, acima disso aí já é forte. Abaixo é médio ou fraco. Isso aí. Aqui tem um exercício, mas a gente vai deixar para vocês fazerem, tá? Tá. Vamos continuar aqui. Que horas são? A gente tem mais uns minutinhos. Então, o exercício depois a gente pode ver na monitoria, tá? Tá. Vamos lá. Agora, a gente vai aprender, né? Vai ver aqui a fórmula dos ácidos. Então, a gente já sabe que todo ácido é formado pelo cátion hidrogênio, né? H+, e por um outro átomo, né? De carga negativa, que é um ânion, né? Ó, HCl. Lembram? Olha só, vamos olhar aqui o que é o interessante aqui na fórmula, né? Tá vendo aqui o cursor? Vocês estão vendo aqui o H+, H+1 e o Cl-1? Vocês lembram das nossas aulas anteriores? Que aqui vai ficar +1 com -1, vai ficar... Ai, perdi a palavra. Cancela e fica HCl. Conseguem ver que com mais e o menos eles se cancelam? Eles se anulam, né? Se anulam, isso. Agora, olha esse próximo ácido. O H é mais. É um só, né? Tem é mais um mesmo aqui. Agora, o SO4, ele tem uma carga 2-. Por causa do H2. Por isso o H2, exatamente. Olha aqui embaixo, a flechinha. Do ânion passa para o primeiro termo e a carga do primeiro termo vai para o segundo termo. Então, H2 e SO4. Olha o H3 aqui. Da onde vem o 3? Do hidrogênio. H3. Vem do PO4, do ânion, PO4 3-. Entenderam? Da onde que vem agora os hidrogênios? Vem dos ânions. Da carga, né? Dos ânions. O hidrogênio sempre é 1. Só que os ânions... Sempre vai ser 1, né? O hidrogênio sempre vai ser 1, né? Isso. Mas olha os ânions aqui, ó. 1- vai cancelar. Então, HCl. 2-, H2 e SO4. Por que que SO4? Não é SO4, sei lá, 1. É porque aqui o 1 é o índice que a gente não representa, né? Então, só juntou aqui, fez a flechinha. Tá? E nem teria como botar 1 aqui, ficaria estranho, né? 4,1. Isso com o oxigênio, com esse ânion aqui, né? Talvez botar um parênteses, mas também não tem o porquê de mostrar o índice 1, porque a gente sabe que é 1. Eu posso fazer uma Pode continuar. consideração? Ó, pessoal, a Fran está explicando para poder entender quantos hidrogênios tem, né, na molécula, né? Ela referencia o ânion, né, que é o que está ligado ao hidrogênio. Mas no caso a gente tem que lembrar que o ácido, voltando, o ácido não é um composto iônico. O ácido é uma molécula, tá? É uma molécula quando em água ioniza formando íons. Por isso que quando a gente vai dar a fórmula, que no caso a gente quer apresentar a fórmula, é simples essa representação que está apresentada aí na forma de ânions e os H+. Porque quando está em água, eles estão nessa forma, tá?
Mas o ácido inicial, ele não é um composto iônico, é uma molécula, né? Ele faz ligações covalentes. Só para instigar aqui, fazer umas perguntinhas, a gente tem aí o hidrogênio, né? Ele está ligado a um elemento, né? Esses elementos que eles estão ligados, eles estão em que classificação na tabela periódica? Eles são metais? Eles são não metais? O que vocês acham? Alô? Repete a pergunta de novo. Os Qual ácidos é o que? Tem o hidrogênio e tem um outro elemento, né? No caso aqui, o cloro. Vamos aqui pelo cloro, né? Esses elementos, né? Eles estão em que classificação na tabela? Eles estão na classificação dos metais, dos não metais? O que vocês acham? Metais, né? Fran, tem a tabela aí? Tem que ser com a tabela. Tem, só um pouquinho. Deixa eu... Metais que são ácido? Não sei como... deixa eu pausar o share. O A é de ácido, pode ser qualquer ácido que aparecer aí. Pode ser o SO4, NO3, qualquer outro ácido. Eles são ácidos. Sem spoiler. Esse A, né? Esse A com X menos, né, no caso. Quando o ácido está em água, ele ioniza formando íons H+, e o A-. A- seria algum elemento na tabela periódica que está em qual classificação na tabela periódica? Metais, não metais? O que vocês acham? É menos? H-? Sabia? A-. O A-. Então é não metais, né? Não metais. Por quê? Os não metais, eles caracterizam, né? Normalmente, eles formam que ânions, lembra? Isso. Os ânions que puxam, que carregam os elétrons. No caso os ácidos, eles são moléculas, né? Moléculas que, quando em água, se ionizam formando íons. Só que eles são moléculas, que é representado aí por um hidrogênio ligado a um não metal. Tá certo? E aí embaixo, as bases, né? Já entrando em outro assunto, né? As bases ionizam, formando os íons OH-, né? Desculpa, dissociando em íons OH-. E tem um elemento ligado, né? Aos íons OH-, que é o caracterizados na tabela periódica como os metais, que são os cátions, né? Lembra do cloreto de sódio? Né, pessoal? Cloreto de sódio, o magnésio. Onde é que eles estão na tabela periódica? Estão lá na parte dos metais. Tá bom? Foi o caso da soda, professora? Foi o caso da soda cáustica, então. Então ela já vem para cá. Isso, a soda cáustica. A soda cáustica nada mais é que o íon H- com sódio, com o íon sódio. No caso, o sódio é de qual grupo, pessoal? Grupo 1, grupo 2, grupo 3? Alô? Vocês estão conseguindo ver a tabela? Não. Não tá aparecendo, não. Ih, gente, eu tava aqui fazendo aqui um monte de coisa. e falando aqui, mostrando, e vocês não estavam vendo. Tem tabela. Não dá para ver a tabela? Não.
Deixa eu ver aqui, viu? Vamos ver. Deixa eu ver se de repente. Você consegue mostrar isso? Agora foi? Aê, pronto. Gente, eu tava aqui o tempo todo da Erika falando dos metais, eu fazendo aqui os metais. Então vamos lá, o sódio tá no grupo. Cadê o sódio? O sódio. Norma, cadê você que falou da soda cáustica? Não foge. Tem óculos do celular, uma tabela micro. Não foge. Tô ajudando, ó. Tá dando Ajuda ela, Alguém me pessoal. ajuda, pelo amor de Deus. Alguém ajuda a Norma. Aqui, ó, tá dando um spoiler onde está o sódio. Onde pode estar. O sódio ele é representado pelo Na. Na. Então, ele está no grupo 1. Ele tem na última camada um elétron, né? Um elétron. O sódio lá na base, ele é hidróxido de sódio, né? O sódio com um elétron a menos e o OH- com um elétron a mais. Na base. É a base. Uhum. Ele é um composto iônico, tá? Porque ele tem o íon sódio e tem o íon OH-, tá certo? Tá certo, pessoal? Quando o hidróxido de sódio entra em água, só acontece o quê? A dissociação desses íons. O sódio fica aquoso, fica Na+, e o OH- fica OH- aquoso, né? Que está em água. Agora, já os ácidos, está representando aí, né, Fran? Só botar aqui para vocês verem. Aqui, tá? Tá. Já os ácidos, como eu estava falando, ele é ligado pelo hidrogênio, né? Pelos hidrogênios. E o outro elemento. O outro elemento pode também ser ligado ao oxigênio, né? Lembra que tem os oxiácidos. O outro elemento, como a gente está falando, ele já está na tabela periódica. Em qual classificação? A menina falou. Aqui, ó. Nos ametais. Nos ametais. O grupo dos ametais é representado aonde? Mostra aí, Fran. Saiu a tabela. Mostra lá com a setinha. Os ametais estão ali, ó. Vai do carbono, nitrogênio, oxigênio, o boro, né, também. O flúor, o cloreto, o cloro, Então, esses do lado direito, né? Mais para o lado direito da tabela, né? Eles são os ametais. Eles estão ligados ao hidrogênio, formando o ácido, a molécula do ácido. Tá certo? E a partir deles? Quando em água, eles formam os ânions. Lembra que eles ionizam? E aí o flúor, o cloro, por exemplo, quando está em água, o HF, HCl, quando joga em água, libera os íons H+, e ficam-se os ânions, que são os cloretos, os fluoretos, brometos e os outros íons também, os oxiácidos. Tá bom? Érica, os ametais não estão lá naquela lá embaixo, né? Com as cores. No slide? Tem não metais, tem. Nos não slides? Metais, não, no slide da tabela periódica. Os ametais são os não metais. Tá certo. Isso. Os ametais são não metais, é a mesma coisa. Tá? É porque lá embaixo tem os quadradinhos das cores da tabela. Isso. É a mesma coisa. Os ametais são os não metais. Então,
Gente, eu acho que a gente pode ir parando por aqui, já são 10h20. Tá gravado, né? Tá gravado, é. Aí a Eu gente vou para rever. aqui, na aula que vem a gente vê como é que é a estrutura, né? E continua. Entendi. Muito Deixa obrigada. eu... E lembrem da monitoria sexta-feira. Quarta, né? Sexta. Ó, pessoal, a gente tá vendo que a gente está seguindo a matéria e o conteúdo ele vai somando, tá? Então, assim, é importante que vocês revejam o conteúdo que a gente já falou anteriormente, que é para a gente não embolar daqui para frente, tá bom? Tá bom. Tá bom, professor. Porque Vamos. agora a gente vai somando o conteúdo, tá certo? Certo.